Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, mais um dia de milagre, mais um dia que o Senhor estende a sua mão poderosa sobre as nossas vidas. E hoje, gente, separe aquele louvor de adoração, seja grato e vamos sim juntos unir aqui a nossa fé, pois o nosso Deus, sim, já preparou tudo. Eu gosto sempre de falar isso, nós, queridos. Sim, eu, você, cada um de nós iremos, sim, nós vamos povoar o céu, aleluia. Eu já digo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Hoje, gente, eu separei algo aqui pra gente aqui. Esse momento, como eu gosto de falar, essa live Café com Deus. Não sei se você já teve o privilégio de parar para pensar um pouquinho sobre a história de Elias na caverna. Pois Elias, sim, profeta Elias, na caverna, ele nos ensina, gente, o quanto é doloroso sair da vontade do Senhor. O próprio Tiago, lembra de Tiago? Pois é, no livro de Tiago você vai encontrar que Elias era um homem semelhante a nós. E o que a gente aprende quando a gente mergulha, quando a gente para um pouquinho juntos aqui, hein? Para meditar sobre essa história, sobre Elias ali na caverna, gente. Há algo muito interessante na Escritura a respeito deste fato relatado ali. É bem diferente, na verdade, das literaturas que procuram, por exemplo, alimentar os seus heróis. A Bíblia, para quem não sabe, ela não esconde as falhas, erros e nas limitações dos homens que foram usados de uma forma poderosa pelo nosso melhor amigo, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Gente, até mesmo quando você vai lá em Hebreus capítulo 11, se você quiser anotar, você pode ir lá mergulhar também, se aprofundar, mas até mesmo na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no livro de Hebreus, destaca a fragilidade dessas pessoas que ficaram conhecidas por sua fé tão exemplar. Por isso que o profeta Elias, como é declarado no livro de Tiago, ele lá escrevendo, diz, Elias, gente, Elias era um homem semelhante a nós, está lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17. E digo mais, é possível que a linha de pensamento deste homem de Deus, aqui citado Tiago, que ao escrever estas palavras, Tiago estava aqui, como eu gosto de falar, matutando, ou estivesse ali refletindo sobre esse momento que o profeta Elias passou ali alguns dias, alguns momentos ali dado por Deus, dado aquele momento dele ser guardado por Deus, mas ele estava ali porque algo aconteceu. E a gente vai agora um pouquinho mergulhar mais ainda na palavra do Senhor. Por isso que há lições aqui que a gente junto vamos aprender. Elias, por exemplo, na caverna, ele nos ensina quanto é doloroso. Guarde isso, ele ensina, e já está registrado na palavra, que ele ali naquela caverna, ele nos ensina o quanto é doloroso sair da vontade do Senhor. Deixa eu sair um pouquinho do script aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você hoje tenha que tomar algumas decisões. Talvez hoje é o dia do sim ou do não. Se o sim traz alegria ao teu coração, se o sim traz também, o melhor dizendo, está debaixo da divina vontade de Deus. Eu acho que essa é a palavra mais correta. Se esse sim Deus se agrada, se esse sim tem base na palavra, então sim hoje é o que você deve dar. Porém, se é um não, e este não tem a ver com aquilo que você conhece, que fere os princípios da palavra, que pode te afastar da presença do Senhor, que você aí pode, tomar uma decisão que talvez você perca a alegria, perca a alegria da salvação, não vale a pena. Salmo 51 para você meditar. A resposta de Deus sempre virá na hora certa. Algumas decisões que a gente toma na vida, se a gente parar, refletir, buscar resposta na palavra, em oração, em consagração, Deus há de te responder qual o caminho, qual direção. Se vale a pena você avançar num processo, e nesse processo que muitas vezes você vai avançar, lá no final, ao ser deferido, vai te trazer a alegria da salvação, vai
manter você na rota da salvação. Então você tem que refletir, porque para alguns hoje é sim e para outros diante de Deus é não. Por isso que aqui eu já trago para você algo que mexeu com o meu coração. Elias aqui na caverna. Ele nos ensina, meu querido, quanto é doloroso sair da vontade do Senhor. A história do profeta Elias na caverna, o que ele traz para mim e para você? Ele traz uma revelação. Por quê? Porque ele estava na caverna, já está nos ensinando que em algum momento ele saiu fora da vontade do Senhor. Os corajosos, por exemplo, para quem não sabe, eles cedem ao medo. Os vitoriosos, para quem não sabe, são derrotados. E os fortes fracassam porque não estão de acordo, não estão seguindo a vontade do Senhor. Elias, para quem não sabe, porque muita gente já conhece esse texto, conhece essa história, mas a Bíblia diz que cada manhã que Deus nos dá, e hoje Deus nos deu um dia de milagre, a sua palavra se renova a cada manhã. Elias era um homem que tinha desafiado, para quem não sabe, centenas de profetas de Baal, que tinha gente presenciado o que Deus fez lá no Carmelo, que tinha provado que Deus é aquele que governa sobre o universo e controla as forças da natureza, mas mesmo assim, o profeta Elias, mesmo assim, ele foi parar numa caverna, assustado, vacilante e desanimado. Isso aconteceu porque ele não se atentou. Olha bem, isso aconteceu. Quero até corrigir. Isso aconteceu porque ele não se atentou à vontade do Senhor. Oh, que Deus te ajude. Que Deus nos proteja. Que Deus venha iluminar a tua mente, a minha mente, a nossa mente. Que o Senhor venha trazer a melhor resposta para você neste dia. Porque o que aconteceu com o profeta Elias é porque ele não se atentou à vontade do Senhor. Um grande escritor, um comentarista, ele diz o seguinte, o Webb Webster, ele diz o seguinte, e olha o que ele argumenta sobre esse fato. E ele traz aqui, de uma forma bem inteligente, gente, que quando os servos de Deus saem da vontade de Deus, eles ficam sujeitos a cometer todo tipo de insensatez e a falhar, segundo o que nós estamos aprendendo junto, e a falhar naqueles pontos que eles consideram muito mais forte. E aí onde eu quero chamar a sua atenção. Olha só que interessante. Olha o exemplo que a gente tem aqui. Olha o exemplo que a Bíblia traz para mim e para você. Este é o profeta Elias. Mas quando você vai falar também de Abraão, quando você busca entendimento em Abraão, gente, Abraão, para quem não lembra, Abraão ele fugiu para o Egito. E lá no Egito, sabe o que aconteceu com Abraão? Faltou fé a este homem chamado Abraão. E este homem na Bíblia, quem é Abraão, é referência, é uma referência de fé na palavra de Deus. É por isso que ele, segundo o que está escrito na palavra, ele escondeu que Sara lá era sua esposa, Gênesis capítulo 12. E a Bíblia diz que Moisés, por exemplo, era o mais manso dos homens, mas ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida, porque lhe faltou, sabe o quê? Calma. Era o homem mais manso e faltou calma? Pois é. Era homens como nós, agindo, caminhando nessa terra ainda, porque nós estamos vivos e temos diante de Deus aquela pergunta: ô Senhor, o Senhor se agrada do que eu vou fazer? O Senhor se agrada aonde eu vou pôr meus pés? O Senhor está comigo nesta situação? Porque se o Senhor não estiver, já me retiro agora. Se o Senhor não vai, eu não vou. Você entende como é importante, neste dia, você colocar tudo o que você planeja, tudo aquilo que você vai fazer, e perguntar ao Senhor: ô Senhor, esteja comigo, é da tua vontade? E vá na palavra, busque na palavra. Então a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso dos homens, mas ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida, porque lhe faltou calma. Está lá em Números capítulo 20, verso 1 ao 13, e Números capítulo 12, verso 3. E uma característica, por exemplo, para quem não sabe, uma das características do rei Davi, sabe qual era?
integridade. Opa, como que é? Essa era uma das integridades deste homem chamado como Rei Davi. Era a sua integridade, mas em seu envolvimento com Betseba, lhe faltou ser justamente um homem íntegro. Está lá em 2 Samuel capítulo 11, né, você vai achar lá. E olha só, o apóstolo, por exemplo, Pedro, que era aquele valente, aquele homem sempre, né, um sanguíneo, corajoso, mas lhe faltou coragem quando ele negou Jesus. E isso está em Marcos capítulo 14, verso 6, né, verso 66 até o verso 72. Gente, o que eu digo para você neste dia é o que a gente está aqui aprendendo junto. Elias na caverna, meu Jesus, nos ensina o quanto é doloroso, eu te dei todos esses exemplos, quanto é doloroso sair da vontade do Senhor. E nessa pequena reflexão, eu quero falar algo para você. Vale a pena? Vai valer a pena? É uma pergunta que Deus está pondo no meu coração. Vai valer a pena? Pensa um pouquinho, porque aqui está exemplos para nós agora tomar cuidado. Exemplo de Elias, exemplo aqui de Abraão, o exemplo de Moisés e o exemplo de Davi. Tem outros aí, mas é uma pequena reflexão que eu quero trazer, porque algumas pessoas neste dia estão dizendo algo que talvez ela nem parou para pensar. E o inimigo pega tudo que a gente fala. E o que você vem falando, talvez você não saiba. Há todo um envolvimento aí, há todo um trabalho contra a tua salvação. Mas quando você fala que você vai agir conforme está na palavra, quando você fala que vai agir, tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, segundo a palavra, não tem como não dar errado, vai dar tudo certo. Para que você possa alcançar o que eu venho falando, nós vamos povoar o céu, você será, né, como eu gosto de falar, você será e terá a mesma forma, o mesmo agir. Será como Jesus, com aquele corpo todo glorificado, não terá impedimento, nada no sentido da matéria vai te impedir de estar aonde o Senhor está, da forma que Ele mostrou para nós quando Ele ressuscitou. Então, coisas tão maravilhosas, logo quando você menos esperar, tudo que está escrito há de se cumprir. Procure andar de acordo com a vontade do Senhor, baseado na sua palavra. Eu gosto muito de trechos da palavra que declaram como tem que ser o seu caminhar. Vai no Salmo 1. No Salmo 1 você vai ver que tem algumas coisas ali que tem a ver com a tua felicidade, com a tua alegria, com aquilo que Deus pode fazer, desde que você não esteja além, fora do Salmo 1. Sim, esconde aí a palavra do Senhor no teu coração, que você verá que dificilmente você vai tomar alguma decisão que vai pecar, que vai errar. Creia que hoje a resposta virá ao teu encontro de uma forma maravilhosa, fora o que eu já estou falando como profeta, como um querix da parte de Deus, através da palavra do Senhor. A minha oração é que Deus prepare hoje, prepare para você aquele caminho, aquele trajeto, aquela decisão de acordo com a sua vontade. Como? Crendo e obedecendo o Senhor Jesus. E a você, nobre amigo, que é simpatizante da palavra de Deus, que você tome a melhor decisão, o aceitando como o único e suficiente salvador da tua alma. Esta é minha oração, é meu pedido diante do Senhor. Porque, querido, é como eu falo e termino dizendo a nossa life. Elias na caverna, naquele isolamento, não foi à toa. Em algum momento ele deixou de seguir, de obedecer à orientação que Deus deu exclusivamente para ele. E nós temos tudo para analisar e observar. Deus cuidou dele. Ele precisou, estava lá, desanimado. Então eu não sei o tipo de caverna que hoje você se encontra. Pode ser uma caverna de muita tristeza, de muita angústia, de muita solidão, de abandono, decepção, depressão, opressão, eu não sei, mas Deus, Ele há de tirar você, porque a resposta está aqui. Comece agora a fazer a vontade do Senhor. Por que eu digo isso? Porque esses homens é como você, como eu, e a Bíblia relata isso. Tiago deixa registrado em Tiago 5,17, Elias era homem semelhante a nós.
Algum momento eu sei que você já passou, até como eu, pelo vale da sombra da morte. Mas quem estava comigo lá? Eita Deus! Quem estava ao meu lado? Quem estava ali me fortalecendo? Quem estava dizendo ao meu coração, você vai passar por isso, tem que passar por isso, mas eu estou contigo. E Ele sempre está comigo e sempre estará com você. Ele nunca vai te abandonar. Por que eu digo isso, meu querido? Porque Deus, neste dia, se Ele permitiu, se Ele há de permitir, até alguns que vão entrar depois vão ver essa live. Então eu digo a você que vai entrar até depois. Hoje Deus te chama para fazer a vontade dEle. Faça a vontade dEle. Se agarre na palavra. Porque Elias aqui já está dizendo profundamente para mim e para você. Eu estive lá na caverna. Eu posso te dizer o que é viver e estar numa caverna. Mas Deus foi lá e tirou. Deus te tira. Deus está tirando você. Agora siga os preceitos, siga os mandamentos, siga a palavra. Se envolva com a palavra, porque Jesus Cristo, Ele é a palavra viva. E quando Ele entra, gente, quando Ele quebra qualquer fortaleza na nossa mente, Ele destrói, Ele aniquila, Ele alcança, Ele dá a você o entendimento. Quão bom e agradável é você estar unido, servindo como eu, como muitos que estão aqui, meus nobres amigos que adentraram, que eu já saúdo cada um, evangelista Luiz Sampaio, meu nobre amigo de muitos anos, gente, né, pastor Marildo Gonçalves, que Deus abençoe, homem de Deus, um ministério maravilhoso, Deus chamou, e aí está ele tem um testemunho tão lindo, tão forte, ele sabe do que eu estou falando, e muitos nem sabem. Ao vê-lo, talvez fala, poxa vida, hein? Mas não sabe o trajeto, o caminho. E nós estamos servindo um Deus verdadeiro. E eu digo a você, não vai demorar, não tardará. E nós vamos povoar o céu. E a minha oração e o meu desejo, eu deixo claro, é que possamos hoje fazer a melhor escolha de acordo com a vontade do Senhor, para a glória dele. É quem vos fala, querido, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, e hoje estou aqui na cidade do Paraná, em Curitiba, vamos dizer, num condomínio maravilhoso, onde Deus já está atuando e trabalhando, onde a gente já realizou aqui, vamos dizer, as orações, a intercessão, a unção, onde já houve salvação, onde eu sei que haverá cura, sinais e prodígios, aonde Deus nos leva, Deus sempre apresenta aqueles que precisam e têm necessidade de ouvir a palavra que nos conduz à vida eterna. Tem nome? Jesus Cristo de Nazaré. Orei por nós. Estamos alguns dias aqui, logo retornando para a nossa cidade de origem, Osasco, São Paulo. Deixo aí o abraço do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, que Deus vos abençoe. Se sentir no coração, compartilhe, porque hoje a gente aprendeu que Elias na caverna, eita Jesus, nos ensina o quanto é doloroso sair da vontade do Senhor. Mas ele foi tirado, resgatado, como você, como eu. Nós estávamos daquele lado de lá, o lado que a gente sabe que infelizmente a Bíblia diz que era o lado de trevas. Tirado das trevas, fomos agora colocados aonde o Senhor brilha, mas brilha muito mais que o sol. Por isso que ele fala, eu sou a luz do mundo. Aleluia! Deus te abençoe, meu querido. Que esse dia seja aquele dia marcante. Não deixe depois de anotar aí qualquer pergunta, qualquer testemunho. Fique à vontade, porque Deus neste dia, eu creio, eu sei que Deus vai agir, porque você descobriu, porque algumas coisas estavam acontecendo. E a partir de hoje, que você venha fazer a vontade do Senhor. E a você, meu querido, que aceitou Jesus, seu nome está sendo escrito no livro da vida. E já, muito breve, em nome de Jesus, a gente vai se conhecer lá, se não se conhecer nessa terra. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Abençoe meu nobre amigo também, Luiz, o evangelista Luiz Sampaio, da Igreja de Deus. A paz do Senhor também, meu querido. Deus te abençoe. Estou saindo, mas olha, se sentirem no coração, compartilhe. Está aí o recado da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Shalom, bom dia.